Imagina você morrer e reencarnar como um maromba, bodybuilder, e treinar toda uma raça pra ficarem marombas que nem você. Foi exatamente isso que aconteceu com Han Solo, o nosso protagonista. Ele era um maromba e estava participando do torneio mundial de powerlifting, que, pra quem não sabe, é um torneio pra medir a força de um maromba. No caso dele, ele estava competindo na categoria de levantamento terra, onde pra ganhar, você teria que passar por 10 desafios no torneio mundial de powerlifting. Ele se preparava para levantar uma barra com peso que parecia um pneu de caminhão, e no seu esforço, ele conseguiu a proeza de rasgar sua camisa de tanta força que ele exerceu. E se ele conseguir levantar, ele será o mais jovem, mais poderoso homem na face da Terra, pois ele tinha apenas 17 anos e já estava no torneio mundial de powerlifting. O cara é brabo. Mas aconteceu um imprevisto. O seu coração parou de funcionar, ele teve um ataque cardíaco, Ele ficou lá no chão, estirado, com suas veias saltadas para fora de tanta força que ele exerceu. Pois é, né? Acontece, até porque o seu próprio médico falou para ele tomar cuidado com essas coisas. Isso teria acontecido se ele tivesse mais músculos. E pensando nisso, ele ganhou uma habilidade de crescimento muscular ilimitado. Mas as mulheres odeiam caras com muitos músculos. E pensando nisso, ele ganhou uma habilidade de contração de músculos, que serve para esconder esses músculos, né? Que ele ganha demais. Até porque, né? Aparência é o músculo. Talvez uma das maiores indagações da humanidade. Mas não era para isso. Ele precisa comer proteína para ficar mais forte. E nisso, ele obteve a habilidade Olho de Falcão, que serve para analisar os outros, né? E a habilidade passiva de se manter calmo em situações difíceis. Com isso, ele se tornou uma espécie lendária. Algo nunca visto antes nos mundos de reencarnação. Ele se tornou um bodybuilder. Mano, eu tenho certeza que você já viu de tudo, cara. Cara que reencarna como ave, cara que reencarna como peixe, cara que reencarna como cogumelo. Mas um cara que reencarnou como um bodybuilder, isso eu tenho certeza que você nunca viu, Inclusive, se tu gostar, já deixa teu like aí e se inscreve, que eu posso pensar em trazer mais, hein? Até porque tem bastante em inglês. E aí ele já acorda de frente com as galinhas muito grandes e esquisitas. Ela estava bicando, coitado. Na hora, ele entra em choque, né? Se perguntando onde ele estava. Até porque agora há pouco, ele estava no torneio mundial de powerlifting, né? Mas a habilidade de calma é ativada. E ele começa a pensar com mais cautela. Galinhas, montanhas. Se ele juntar tudo isso e pensar bem, ele tá no inferno de galinhas, por ter comido muito frango com batata doce. E agora, as galinhas estão se vingando dele, mordendo a bochecha. Deixa o saco, galinha gorda. O cara dá uma martelada na galinha ali, desconta toda a sua raiva, né? Até porque faz um bom tempo que ele não come proteínas. Seus músculos estão famintos. Daí o olho do falcão é ativado e é mostrado os dados da galinha ali. O nome da galinha é Coque. E ela tem um total de 68 kg de pura proteína. E quando o assunto é proteína, o maromba já fica como? Que delícia! E ele parte pra cima da galinha e deita ela na porrada. Poucas ideias. E mais tarde, o que sobrou dela foram apenas os ossos, né? Maromba morreu até o último pedaço do frango. Mas tem algo incomodando ele. Seus braços. Eles estão finos demais, cara. Cadê os bíceps? Não só o braço. O seu peitoral tá muito menor do que era, né? Dá até pra coçar as costas agora. Até porque, pra quem não sabe, né? Quem faz academia demais tem dificuldade, né? Na hora de coçar as costas. E aí, ele decide ir em um lago ver sua situação atual. E todo o seu trabalho duro e esforço foram desperdiçados. Ele reencarnou como um completo frango. E essa foi a primeira crise existencial do protagonista, né? Do que adiantava ter tido todo aquele trabalho pra montar um corpo gigante se ele não é mais maromba, é um frango agora. Mas ele não pode ficar se lamentando à toa. Para deixar de ser um frango, ele terá que fazer o impossível. Ele agarra uma árvore ali com tanta força que seus dedos cravam nela. Daí, ele começa a puxar ela. Pra que isso? Pra obter um corpão, né? Lógico. Ele coloca a árvore em suas costas e decide fazer o que qualquer maromba faria naquela situação, né? Agachamentos. O esforço valerá a pena. Ele tem certeza disso. E após 3 meses, apenas malhando e comendo frango na porrada, ele percebeu que o esforço não vale nada, velho. Ele não ganhou absolutamente nenhum músculo. Tem uma teoria, né? Que ele ganhou por causa daquela habilidade lá de contração de músculos. Enfim, não sei. Teoria, apenas teoria. Daí, ele decide pegar um frango pra comer, né? Mas aparece algo atrás dele. Algo megalomaníaco. Quando ele olha, ferrou. Era um mega galo bombado, velho. Ele começa a correr ali enquanto se lamenta de que não tem os músculos da sua vida passada. Se ele tivesse, a situação seria um pouquinho diferente, né? Com esse galo. O galo ataca, mas o Han Solo é muito ágil. O frango é muito perigoso. Mas o que mais impressiona o Han Solo não é a força do galo, né? É o seu peitoral enorme. Certamente estaria um belo estrogonofe. E tipo, chega a ser tão impressionante que ele não consegue desviar o olhar sequer, velho. E aí, ele começa a perceber que deveria ter feito um aparelho, né? Pra treinar peito, ao invés de ficar só fazendo agachamentos. E ele não tava
tava crescendo não por ser fraco, mas porque ele tava treinando apenas sua resistência. Como o marombeiro de respeito esqueceu de treinar os pequenos grupos musculares. Por isso que tá tão frangote, né? E ele mete o pé ali correndo por sua vida quando aparece os coques em sua frente. Pra quê? Pra tirar onda, né? O sistema começa a mostrar informações sobre eles ali, mas não é o que ele precisa. Ele precisa meter o pé dali antes que morra. E ele implora por desculpa pro Galo por ter comido essas galinhas sem querer, mas não adianta, né? O sistema continua enchendo o saco até que ele tá com um assunto um tanto quanto pertinente, né? O Galo tem 1.200 kg de pura proteína. E se ele comer o peito do Cocatris, que é o nome do Galo, ele conseguirá uma habilidade rara, a recuperação muscular incrível. Isso foi o suficiente pro jovem Hansol dar meia volta ali, pois a recuperação muscular é algo muito importante pra quem quer ter um corpo definido, né? A maioria das pessoas pensa que os músculos crescem quando estão treinando, mas não é assim que funciona. Na real, os músculos são destruídos quando tá no treinamento, e com o tempo, a capacidade de força muscular diminui. Nisso ele pensando em quanto salto por alvos por ali, né? Pra obter uma posição boa pra lutar contra o Cocatris. Mas quanto mais você comer ele direito e dormir melhor, os seus músculos feridos crescem mais que o normal. Essa é a recuperação que você precisa, né? Pra definir o corpo. Não adianta apenas treinar. A dieta e um bom sono é indispensável. Resumindo, os músculos não crescem durante o treino, mas sim durante o descanso. Então, se o músculo se recuperar mais rápido, ele cresce mais rápido. E se ele crescer mais rápido, ele deixará de ser um frango mais rápido. E por isso que essa habilidade de recuperação rápida é importante, pois assim ele se tornará um maromba de respeito em pouco tempo. E por essa habilidade, ele arriscaria até sua própria vida. Daí quando o Galo parte pra cima dele, ele salta da árvore e parte para deitar ele na porrada. O Hansol adapta ali a postura que ele sempre utilizou para fazer powerlifting, e o sistema já avisa: uma grande quantidade de poder foi detectada. Se ele continuar, seus músculos contraídos ficarão expostos. Deseja continuar? E é óbvio que sim, né? Apesar dele falar pro sistema não abrir o bico, né? Quando estiver treinando. E com isso, a habilidade de músculos contraídos foi desativada e o seu braço cresceu exageradamente. O Galo veio pra cima, mas ele tava muito determinado pra ganhar aquela luta. O Hansol simplesmente enfiou o braço gigante na boca do Galo, véio, com um porradão imenso. E ao pressionar, a cabeça do Galo foi de vala, né? Era uma vez o Cocatris. Agora, ele foi rebaixado a Strogonoff, né? E com isso, o Hansol atingiu seu limite também. E a contração de músculos foi ativada novamente. Não que ele ligue, né? A única coisa que ele quer agora é comer um delicioso frango. E à noite naquele dia, depois de torrar o frango na fogueira e usar suas penas como cama, ele tava comendo tranquilamente sob o luar. Porém, naquela época, ele não fazia ideia de que tipo de lugar era aquele, ou que tipo de perigos o esperava. Criaturas diabólicas estavam por ali, à espreita, esperando apenas o vacilo do nosso grandioso Hansol, o maromba reencarnado. Aqueles monstros que pareciam violentos, na realidade, pareciam meio que goblins, né? Não sei, só que fracos e que falam. Eles estavam com fome, por isso que tava babando ali que nem um doido. Mas o principal fator deles estarem ali é porque estavam atrás do ser que derrotou o Cocatris, e talvez seja aquele humano. Daí decide se aproximar, né? E bem, ficou lá com aquelas caras de coitado. Eles são Ghouls da região Mine Ali. Eles estavam ali para saber se ele sabia algo sobre o Cocatris, o monstro que rondava aquelas áreas. E sim, né? Não só sabe como tá comendo ele agora. Em resumo, desde que o monstro mais poderoso daquela área morreu, o Cocatris, tá ocorrendo uma batalha territorial entre diversas espécies na Mine Ali, para resolver quem vai dominar a parada. Mas enquanto o Magrelo explicava, o Hansol ficava apenas olhando para suas pernas, né? Pra perna do bicho ali, que eram muito finas, parecido com um palito de dente, né? Enfim, eles gostariam de pedir um favor para o grande guerreiro que matou o Cocatris, mas, como eu disse, o Hansol tava um pouquinho distraído, né? Então ele pede pra ouvir mais uma vez a historinha deles. Porém, essa já é a 10ª vez. Tá de sacanagem, fi? O maluco dá uma de doido e fala: mano, no meu mundo lá onde eu nasci, você tem que explicar pelo menos umas 10 vezes assim, blá blá. Mas já encheu o saco, a paciência tem limite, né? Eles decidem que vão embora e é isso. Afinal, se ele não queria ajudar, era só ter dito 2 horas atrás, né? Prota vacilão, deixou os caras na mão, velho. Mas já que ele encheu tanto o saco dos Ghouls, que tal levar uma carninha, um peito de frango pra viagem? Vieram tão longe, velho, só pra não sair de mão vazia. Um deles se abaixa ali pra pegar o pedaço de carne, mas o maromba não pode deixar ele fazer isso. Se ele levantar um peso daqueles naquela posição, é capaz dele fraturar a coluna. Aí ele surta, né? Para aí, rapaz, você não pode praticar levantamento terra assim, uma postura tão leiga e sem sal. Você pode morrer, hein? E olha só que ironia, né? O cara que reencarnou pode morrer de tanto puxar peso, avisando os outros que eles podem morrer se puxarem muito peso. Vê se pode. E beleza, né? O cara faz caras e bocas ali, mas é de bom coração. Até porque os Ghouls ali não sabem o que é levantamento terra. Como eles iam se posicionar corretamente? E aí, ele começa a se lembrar de uma frase que seu professor disse no ensino fundamental: Hansol, você pode aprender muito enquanto estiver ensinando os outros. Portanto, se seus músculos pararem de crescer, tente ensinar os outros. Normalmente funciona. E esse exercício aí que eles estão fazendo é a elevação lateral curvada. Quem quiser fazer, você empina o boteco assim e puxa o peso.
fi, é muito bom para as costas. Voltando pra história. O Hansol aproveita ali que os coitados não vão chegar em casa inteiro com essa carga toda e já se oferece pra ajudar, né? Carregando com uma só mão o que eles mal conseguiam carregar com 3 pessoas. No outro dia, na Vila Gol, o Hansol tava frente a frente com o chefe da vila, o Lord Gol. Diferente dos outros, esses aí tinham um barrigão e os braços finos. Tipo de que no mar ele só come gordura, né? Pastel, óleo de garrafa. O Lorde aparenta ser bem tosco em relação ao seu povo, tratando eles com desrespeito e tudo mais, o que incomoda muito nosso mano Hansol. Enfim, indo direto ao assunto, o Lord Gol fala que tiveram problemas quando o Hansol derrotou o Cocatris, pois, como ele pode ver, os Gols são criaturas mais fracas de Minali, tanto em força física quanto em magias. Eles estão na base da cadeia alimentar e, por isso, comem apenas os restos de outros monstros. O Hansol aproveita ali a deixa pra perguntar o que é essa tal de magia que o Gol fala, e ele dá uma coringada, né? Perguntando, o quê? Você tá brincando, né? Ele chama os miseráveis ali que trouxeram esse camarada pra vila e eles aparecem pouco depois, amarrados com cordas, e o Lorde manda eles se ajoelharem. Mesmo sem saber o porquê eles estarem ali, eles só fazem o que é mandado, né? Jurar lealdade ao monstro mais forte. Essa tem sido a regra seguida por monstros desde que o mundo é mundo. Nisso, o Lorde ele pega num porretão, e é por esse motivo que ele queria convencer o ser que derrotou Cocatris e fazer dele o seu subordinado. Mas os pequenos ali mentiram pra ele, e por isso irão pagar com suas vidas. Ele aplica a habilidade de força ali no porrete e desce a porrada nos subordinados, ou é o que ele achava, né? Pois eles foram defendidos pelo Hansol, que não aguenta ver covardia em sua frente. Aqui é certo pelo certo. O Lorde não entende muito bem. Será que ele usou alguma habilidade? Não é possível. Eu vou mostrar pra esse ser tão fraco que é poder de verdade. Ele fala ali que tudo que ele toca pode ter o peso multiplicado por 2 ou 10 vezes e pergunta o que aconteceria se ele multiplicasse o peso desse porrete aqui de 40 kg por 5. E o Hansol fica fascinado, né? Ele fica ali pensando o que aconteceria se o Lorde multiplicasse o peso de uma barra fixa por 10, ao invés de encher o saco, né? Nesse é melhor. O Lorde bate para descer o porrete com toda a sua força e ele se parte completamente. O Hansol defendeu aquilo com apenas um braço. O cara fica, como assim? O que tá acontecendo? Mas o Hansol apenas diz que a habilidade dele é muito boa para ser inimigos. Porém, sua habilidade é um pouco questionável, né? Ele vai rapidamente até o Lorde com a cara de quem vai matar alguém. Daí agarra o pescoço do Lorde e pergunta: quais são suas 3 grandes de apenas uma repetição? What the fuck? 3 grandes? Quer bater 3 vezes? Que é isso? Mas não, seu burro. Não é isso. Há 3 exercícios principais para medir sua força: o supino, o agachamento e o levantamento terra. O peso total desses 3 exercícios são conhecidos como os 3 grandes de uma pessoa. Nisso ele falando calmamente, né? Já que a habilidade de calma foi ativada e ele não tá mais com raiva. E foi assim que começou o confronto entre o Lorde Gol e o Hansol. O primeiro ali era o levantamento terra. Eles teriam que retirar o peso do chão. A aposta era simples. Se o Lorde ganhar, o Hansol se torna seu subordinado. Se o Hansol ganhar, todo mundo ali vira seu subordinado. Coisa pouca. Mas o Lorde não é burro. Ele vai usar suas habilidades de aumentar o peso para diminuir o peso. Até porque ele pode fazer isso, né, com seus poderes. E aí o Lorde barrigudo levanta facilmente 200 kg, filho. Mamão com açúcar. Agora era a vez do Hansol. Ele manda geral ali observar, porque se ele ganhar, todos irão fazer o levantamento com ele. E ele vai se aquecendo ali enquanto explica que o levantamento terra é um exercício de corpo inteiro, que pode medir a força que o ser humano tem. Algumas pessoas pensam que é usar a força das costas para levantar o peso, mas não é bem assim que funciona. A parte que é mais usada é a parte inferior, no caso as pernas, né? E já que pode causar uma lesão, o quadril deve ser muito bem aquecido antes de começar. Além do que, a postura adequada é muito importante. Sem essas duas coisas, você pode sofrer bastante. A primeira coisa para fazer esse exercício é garantir que as pernas estejam na linha dos ombros. A segunda coisa é abrir o peito e colocar força nas costas, cintura, abdômen e butico para entrar em posição. A terceira coisa é deixar a canela vertical à barra. Depois, mover as coxas e colocar força na parte inferior do corpo. Depois em todo o corpo para poder levantar o peso. E a partir daí é mais fácil, né? É só levantar acima do joelho e dá-lhe. Não entendeu nada? Toma o vídeo aí então. Vai sair daqui maromba, estourado. E enquanto o Hansol fazia tudo bonitinho, o Lorde aplicava a magia dele ali, multiplicando o peso da barra por 4, ou seja, 200 vezes 4. O cara ia pegar quase
quase 1 tonelada, velho, na força bruta. E ele usou tanta força que a barra chegou a se partir, mas não foi problema pra ele, pois ela arremessou a barra tão alto, mas tão alto, que se tornou praticamente impossível de recuperar. O jeito era fazer outra, né, pra continuar a competição, mas não para o Lorde, quer dizer, o antigo Lorde. Ele percebeu sua inferioridade e rapidamente se prostrou perante ao nosso pequeno Han Solo. Agora, ele o obedecia sem problemas. Além disso, ao conversar com o antigo Lorde, o Han Solo descobriu que aquele lugar era um mundo diferente do outro que ele vivia, mas que havia lendas de pessoas que conseguiam votar, ou seja, transitar entre um mundo e outro. Mas isso não era opção para ele agora. Afinal, se ele retornar com esse corpo atual, ele vai ser chamado de frango pelos seus amigos, né? E nenhum maromba quer isso. E esse mundo atual é chamado de Raixa, e ele segue a lei da selva, onde o mais forte como o mais fraco na porrada. E justamente por isso, o Lord Gol se tornou leal a ele. Enfim, eles vão até o local onde são treinados os Gols, mas não é um local tão receptivo assim, né? Sim, ele achou que seria péssimo, mas não tem absolutamente nada ali, velho. Só tem um porrete largado pelo chão. Mas isso não vai ficar assim por muito tempo, não. Agora tá na hora de botar uma academia nesse mundo inútil. Ele começa um discurso motivacional ali pra tropa do pouco peso, dizendo que eles são chamados de fracos e que comem restos de comida e blá 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 blá. Mas agora isso vai mudar. Do que vocês precisam? Trabalho em equipe? Informações do seu oponente? Velocidade? Ah, baboseira. Vocês precisam ficar marombas e em 3 meses eu vou transformar vocês, projetos de varapau, em bombados do peitão parecendo um Zorpei e tudo. É isso aí, vambora! Então, já que eles já estão motivados, tá na hora de fazer algumas flexões. Os caras começam a fazer ali e tá tudo tranquilo, pois vai ser apenas um aquecimento. E pra aquecer, 100 flexões. 3 horas depois, os caras tava só o pó da rabiola, velho, enquanto o Han Solo já passava da casa das 24.000 flexões. Isso com a pedra nas costas, o maluco é brabo, hein? O Lorde Gordo fala que a galera ali tava só o pó da rabiola, né? Pra ver se o prótese se tocava, esse bicho. Mas de boa, daqui a mais umas 100 flexões, eles iriam jantar. Mas 100 flexões é um absurdo, né, pô? Seria de boa se fosse só 100 por dia, mas eles já haviam feito 700, cara, e era no primeiro dia só. Os caras começam a se reclamar ali, mano, isso é um absurdo, isso e aquilo, e que o Han Solo tá pegando muito pesado, e se fosse o antigo Lorde, seria muito mais de boa do que tá agora. Aí não, né? Comparou com o antigo Lorde, aí pegou pesado. Ele manda geral ali se levantar e já mete o grito. Aí, ô, seus vagabundos, por isso são chamados de fracos, seus fracotes. Vocês estão de boa com isso? Essa é uma região selvagem, apenas os fortes sobrevivem. Vocês só servem pra ser a proteína do nosso inimigo. Vocês e seus familiares, filhos, mães, pais, fracos, vocês são fracos. Blá, 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 blá. Quem quiser ficar forte, vai ficar forte. Quem quiser ficar fraco, vai ficar fraco. Basicamente foi esse aí o resumo, né? Isso porque o melhor treinador não é aquele que tem um grande conhecimento de músculos ou aquele que ativa o seu limite do seu corpo. Lógico, eles podem te dar resultados com esse conhecimento que eles têm, mas o melhor treinador é aquele que pode te tirar do buraco. Quando você tá num túnel escuro, ele vai ser sua luz e vai te guiar para um mundo incrível cheio de proteína e esteroides para você ficar bombado. E é justamente isso que ele faz, né? Proteja sua mãe com a mão direita e o seu pai com a mão esquerda. Força nessa flexão. Esse é o diferencial de alguém que pode tirar o pingo de energia que você nem sabia que tinha do fundo da sua alma. O coach de academia. E com apenas a motivação, os varapau pararam de reclamar. Afinal, o Han Solo estava certo. Se eles não se protegerem, quem vai protegê-los? E o Han Solo não havia percebido, mas naquele momento, mais uma habilidade rara de classe bodybuilder estava crescendo. A habilidade treinador. 3 meses depois, um povo encarpuzado estava marchando para Vila Gol. Eram os homens lagartos, ou para os mais chegados, os Lizardomens. Eles discutem ali se deve atacar ou não com a formação de ataque para invadir a vila, mas não é como se eles precisassem de muito para derrotar aqueles pequenos Gols, a espécie mais fraca e inútil de mina ali. Só que eles não esperavam que havia um monstro naquele local. Monstro esse que criou vários monstrinhos. Eles lançam pedras do penhasco que acaba com boa parte dos invasores. Os jacaré ficaram sem entender nada, né? Mas o que preciso entender agora é que os Gols não são mais manipuláveis. Eles são incrivelmente fortes. O chefe do jacaré ali já fica apreensivo, né? Mas o plano dele é derrotar o chefe dos Gols. Assim será muito mais fácil derrotar a tribo, né? No caso, ele acha que o chefe da vila ali é o Lorde Gordo, né? Patético. Então ele grita pro Lorde Gordo ali descer e fazer um X1 contra ele, tranquilo. Tudo pode ser resolvido na mão. Ouvindo isso, o Han Solo começa a se lembrar que, quando era criança, ele criava uma iguana. Era uma espécie bem rara de iguana. Um crocodilo. Ele sempre queria brincar. Até babar de felicidade. A força de mordida dessa pequena iguana era de quase 7.000 Psy. Uma potência que pesa mais de 2
toneladas. Mas mesmo sendo uma mordida extremamente poderosa, ela não foi capaz de perfurar os músculos extremamente treinados do nosso pequeno Han Solo. E sabe o que disseram pra ele fazer? Caso algum bicho de estimação não ouvisse, é justamente o que ele vai mostrar agora. Ele salta em direção ao jacaré e aplica um arremesso nele, o prendendo no chão. Após isso, ele apenas mostra sua grandeza, deixando sua força aparente para que o animal perceba que ele é mais forte. Vem aqui, se você for homem, vem aqui que eu sei que você não é homem. É a lei da selva, né? O mais forte sobrevive. E após toda essa pressão, tanto psicológica quanto física, o jacaré finalmente cedeu e decidiu desistir. Dessa forma, foi traçada a primeira de muitas vitórias da tribo Ghoul. E em um lugar não tão distante assim, havia um reino, o Ducado Urdo. O Lorde Feudal daquele local, o vulgo Urdo, ordenou que alguns guerreiros investigassem o desaparecimento do Cocatris, o galo peitudo. Quando eles saem, o Duque pergunta ali para um garoto se eles são realmente confiáveis para serem atribuídos a uma missão tão importante assim. Mas ela diz que tá tranquilo, eles podem ser jovens, mas são chamados de verdadeiros gênios. O Leiper é conhecido por brincar com seus oponentes, utilizando a sua técnica de espada, um verdadeiro mestre de espadas. Já o Rendarge usa uma espada enorme e tem o poder para cortar todos os seus oponentes de uma só vez, utilizando sua armadura e uma espada quase cega. Maluco é brabo, filho. Juntos, esses dois são invencíveis, a não ser, claro, que apareça um dragão, né? Aí complicou. Mas e o outro? Não era 3? Pois é, né? A garota disse que ele não é lá essas coisas, só tá junto ali porque eles três eram amigos de infância. E enquanto eles partiam para investigar o sumiço do Cocatris, o galo peitudo, eles foram surpreendidos por goblins. Mas acabou que o goblin que foi surpreendido, né? Pois o Leiper simplesmente se moveu na velocidade extrema e atacou o goblin. Mas não era só um, eram vários. O Blog, o fraco ali, fica se perguntando por que dele ser o único fraco, já que os três treinaram juntos. Por que só os dois são fortes? Que desgraça, hein? E ele pede a Deus ali, né? Ah, Deus, como alguém como eu pode ficar forte? Me dê uma resposta. Basta ir pra academia do Han Solo, né? E falando nisso, o Han Solo tava fazendo o Lizard também sofrer na base do treino. Eles simplesmente agarraram as pernas do jacaré e fizeram eles treinar contra a vontade deles. E após muito tempo de treino, o jacaré mete o pé dali, né? Até porque ficar bombado é um exagero enorme. E o Han Solo também ficou surpreso quanto aos gols. Eles ficaram rasgados em pouco tempo. Como isso ocorreu? Quando você se exercita, seus músculos se machucam e crescem quando se recuperam. Isso aí todo mundo sabe, né? Mas quando a fadiga se acumula no sistema nervoso central, a capacidade de treinar diminui e pode até gerar lesões. E justamente por isso, ele deu um descanso para os gols na semana 9 de treinamento, para evitar essa fadiga, né? Mas no dia seguinte, algo de bizarro aconteceu. Eles apareceram mais altos e mais bombados simplesmente do nada. Pelo Senhor do Falcão, ele percebeu ali que o Ghoul havia evoluído para Ghoul bombado, uma espécie rara. Mas se é assim, então tá bom, né? Nada a reclamar. Porém, um batalhão desse precisa de muita comida. E é por isso que eles pediram para ir caçar com o Han Solo hoje, né? E de boa. Quanto mais peiturinho caçar, melhor a situação. E eles saem com pedra nas costas, afinal, eles não podem deixar de malhar. A postura deles é boa, mas assim que relaxam, a postura deixa de ser estável e eles se machucam. Se houvesse alguém com boas articulações por ali, seria muito motivador para os alunos. E já um pouco distante, o Blog estava treinando duro, pois era o fracote, né? Não por ser egoísta ou algo do tipo, ele só quer se tornar forte para não preocupar seus amigos. Ele tem que treinar enquanto os outros dormem. Mas enquanto treinava, o Leiper apareceu para ajudá-lo, pois mesmo o Blog achando que ele treinava secretamente todos os dias, ele já sabia de tudo. Seus amigos são importantes e ele quer ajudá-lo. E nisso, também aparece o Rendarge, mas ele não tá pra papinho não, tá? Ele tá lá só pra encher o saco, dizendo que tem que dormir, blá blá blá. E aí começa a discussão aí, o Blog fica lá: ai meu Deus, parem com isso, somos amigos, pipipipopopó. E é aí que aparecem jacarés pra tretar com eles. Se quer discutir, vai discutir na porrada, fi, tem molezinha não. Eles se preparam, mas acontece algo inesperado. Os Lizardomé não querem brigar, inclusive estão até ignorando eles, pois há algo os perseguindo, os coque, as galinhas obesas. Mas elas não estão correndo atrás deles, muito pelo contrário, eles estavam fugindo de alguém, pra ser mais exato, um bando de marombas sedentos por peito de frango. O Han Solo não havia percebido naquele momento, mas havia algo acontecendo. A cadeia alimentar estava passando por algumas mudanças um tanto drásticas. Mas e aí, como é que estava essa caçada deles? Eles estavam lá espiando, pois apenas os Ghouls viram nessa batalha. No entanto, o Han Solo estava um pouco preocupado, pois as galinhas pareciam ser mais fortes que eles. Os caras falam: ah, isso aí deve ser bomba, não sei o que, mas não, filho. A galinha foi pegar uma minhoca ali e se enroscou no meio de duas árvores. Pra sair dessa, ela simplesmente decidiu que seria uma boa derrubar as duas árvores, velho. Seria muito mais simples do que engatar a marcha ré, né? É, o bagulho é doido. Mas isso não é algo que os Ghouls também
também não conseguiu fazer, né? Um deles se levanta e vai até 2 árvores ali. Ele começa a pressionar e... nada. Ele decide tentar mais uma vez e os peitos do cara começam a saltar, velho. Soltar um monte de veia do bagulho, mas nada. E o Han Solo começa a se perguntar o que é que ele fez de errado com os caras ali. Afinal, eles treinaram todo tipo de flexão, velho. Até comendo chão ele estava. Mas aí, ele olha pro lado e vê algo um tanto quanto incomum. As galinhas estavam enroscadas umas nas outras, com seus braços ou asas, não sei. Elas estavam treinando algum tipo de movimento ali que o Han Solo percebeu que não havia ensinado aos seus alunos. Os músculos dos gols se acostumaram à rotina. O que resta é dar uma mudada, né? Até porque se você só faz flexão, chega uma hora que seu corpo se acostuma. O lance é fazer flexão, supino, etc, né? Sempre alternando os treinos pro corpo não se acostumar. Daí ele reúne todo mundo ali para iniciarem um novo treinamento. Ele fez uma máquina de cabos. Basicamente, eles irão fazer o crucifixo. Se eles fizerem, eles irão ganhar facilmente daquelas galinhas obesas. O crucifixo é um exercício que estimula o músculo do peito. E como depende de uma postura muito complexa, é difícil para iniciantes. Então não tente em casa, hein? Ou na academia, não sei. Primeiro, incline-se para baixo e dobre ligeiramente o joelho. Desse jeitinho aqui, ó. Segundo, não estenda o braço completamente. Deixe meio curvado assim, ó. Terceiro, basta ficar no centro da máquina e puxar contra o peito, para ele ficar grandão. E por fim, dependendo da altura do cabo e da inclinação, a parte do músculo afetada pode ser alterada. E uma vez que você iniciou, você não pode se mover durante o treino. Tem que manter uma postura firme e fixa para que o músculo trabalhado seja isolado e você tenha um tetão. E aí geral sai pra treinar, né? Os caras viraram rato de academia, velho. Que isso? E após um bom tempo treinando, eles retornam com um peitoral pulsante. O peitoral deles ficou tão grande que despertou algo nas galinhas ali. Do nada, elas começaram a evoluir. Elas saíram de coque para coquetel, bem mais forte que a galinha obesa, né? Os caras pararam pra cima com o peitoral estralando de tão gigante que tava e a porradaria tava generalizada. Mas infelizmente os coquetel eram muito mais fortes que os gol bombados, né? E sabe por que eles evoluíram? Porque eles se empolgam quando há alguém com peitoral grande. Eles querem ter o maior peitoral possível. Então, mano, imagina quando o Han Solo liberar o peito dele, né? E totalmente derrotados, os gols começaram a se desesperar por ali, né? Como que eles perderam se eles treinaram duro? Tem algo de errado com eles? E é lógico que tem, né? Diz o Han Solo. Diferente da galinha obesa, que passou a vida toda treinando no peito, eles começaram basicamente agora, há poucos meses. Não é como se houvesse uma receita mágica pra ficar bombado. Eles têm que treinar cada vez mais. Porém, eles não são invencíveis. Há um meio para derrotar esses coques. Basta lembrar de como eles chegaram até ali. E então, o Ghost se lembra ali dos treinos que fazia com o Han Solo. Ele explicava que a base de fortalecimento de alguém eram as pernas. Se você fortificar as pernas, você ficará gigante, pois elas são a base da força de um ser humano. Aí ó, pra quem pula o treino de perna. Ou seja, basta combinar o peitoral com as pernas e partir pro combate. E eles partem pra porradaria contra a galinha obesa, né? Mas não foi como esperado. Eles saíram voando. As galinhas eram muito fortes. Fortes até demais. Mas depois de todos esses gols voarem, restou apenas um ali, o Han Solo. As galinhas já entram em fúria, afinal, proteína é proteína, né? E partem todas pra cima do nosso pequeno maromba. E em um momento de paz e tranquilidade, a galinha fica perplexa. Um filme de sua vida foi passado na sua frente. Ele já foi um pintinho bonito. Desde cedo, partia a graveça no chão com seu peitoralzinho. Daí então, ele se tornou jovem e era o melhor em sua toma de queda de asas. Tudo era bom, até o dia em que ele viu o Han Solo. E a última coisa que ele viu foi uma mão vindo em sua direção. Até hoje, não se sabe bem o fim que esse pequeno pinto teve, mas podemos teorizar, né? Talvez esse filme tenha continuado na barriga do Han Solo, né? Proteína pura! E se você quiser continuar nesse mundo de academia, já deixa teu like e se inscreve, que assim eu vou saber que vocês querem continuação. Além do mais, se tu chegou até aqui, comenta maromba pra ajudar na divulgação. Então é isso, valeu!